Bora, galera, bem-vindo ao canal. Vamos acompanhar aqui toda a polêmica que deu, né? Hoje teve a apresentação, para quem não acompanhou, tem aqui no canal, tá bom? Vídeo completo, a apresentação do Alexandre, novo lateral esquerdo aí do Flamengo, um baita de um reforço. Tem surpresas que ele falou aí na entrevista e tudo mais, tá bom? Mas agora vamos acompanhar a entrevista do Marco Braz, Bruno Spindler, do próprio presidente Rodolfo Landim, falando aí sobre essa questão da lesão do Pedro, né? Que pegou o Flamengo de surpresa aí. O Flamengo vai ficar 9 meses sem o jogador. O Flamengo, inclusive, já acionou a justiça, né? Acionou a FIFA para poder ter indenização em relação a isso. Também temos o caso do Mateuzinho, que o Flamengo também entrou na justiça porque o Corinthians deu outro calote de novo, né? Novamente, como sempre, deu outro calote no Flamengo. Mas, de compensação, o Flamengo fez um negócio lá que vocês vão surpreender, tá certo? Que acabou dando prejuízo pro Corinthians. E temos tudo aqui pro Flamengo. Se é novo por aqui, por favor, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, vai ajudar bastante. Créditos e direitos autorais Flá TV, o link vai estar na descrição. Vamos pro vídeo. Ok, gente? Peço desculpa, mas eu não Perguntas para Marcos e Bruno Spindler, por favor. Não? Tá funcionando. Boa tarde, Marcos e Bruno. Uma pergunta para cada um. Marcos, a situação do Pedro foi absolutamente... ninguém imaginava. E o Flamengo, mal ou bem, já tinha fechado a janela. Por causa disso, vai ter reposição. E, Bruno, eu ia te perguntar no domingo, mas o Flamengo tinha perdido, o Tite estava ali. Foi traçada a prioridade de competições ou de competição para o futebol do Flamengo, para o Tite, para a comissão técnica? Bem, em relação ao problema que a gente teve com o Pedro, dizer que a gente lamenta, a gente fica triste pelo atleta que é, pelo ser humano que é, mas dizer que a gente tem mais 3 centroavantes aqui no elenco. Nós temos o Carlinhos, temos o Gabigol, o próprio Bruno Henrique. Isso não quer dizer que quando a gente soube do problema com o Pedro, a gente não ficou atento nem começamos a conversar entre eu, Bruno e mais uma ou duas pessoas na possibilidade ou na necessidade de se trazer um outro jogador. Dizer que a perda do Pedro é irreparável no primeiro momento. Era o titular da posição, mas a gente confia nos que estão aqui, sempre confiou, né? O próprio Gabigol, em 3 finais de Libertadores, nos ajudou, fez gol em todas as finais, nos deu 2 títulos, junto com os companheiros, claro, mas a gente tem extrema confiança, né? Tanto no Gabigol como nos outros jogadores que estão aqui. A gente ficou atento ao mercado, a gente começou a ouvir, 300 pessoas ligam para a gente, começaram a ligar após eles ligam para a gente e depois passam para vocês que a gente estava interessado. Esse é do jogo. E a gente avaliou algumas situações, vem avaliando, mas essa decisão vai ser um pouquinho mais para frente, com calma, um pouquinho mais para frente com calma, que eu digo, esse caso, de fato, a gente entenda que vai fazer uma contratação. Bom, primeiro, como o presidente e o Marcos disseram aí, desejar uma pronta recuperação ao Pedro, que mais do que um grande atleta, assim, é uma pessoa muito querida por todos aqui. Então, primeiro, a pronta recuperação a ele, como pessoa, como uma pessoa tão querida por todos que é, e depois, como atleta, ele vai ter todo o apoio e o carinho de todos nós aqui no Flamengo. Falando sobre as competições, o Flamengo não prioriza competições. A questão das lesões gravíssimas do Matias Vinha e do Everton Cebolinha nos fez abrir o olho para o massacre que o calendário estava impondo aos nossos atletas. Então, dados os nossos objetivos, óbvio que a gente não controla, ninguém aqui controla os resultados, tem outras equipes muito fortes, sempre tem 11 do outro lado do campo, ninguém joga sozinho, você tem um adversário ou outros adversários sempre competindo pelos títulos, mas nossos objetivos aqui são lutar e vencer todos os títulos pelos quais a gente está competindo. E, nesse sentido, a gente julgou pelo massacre que o calendário estava impondo ao grupo
e as pessoas se esquecem um pouquinho, né? Depois que a coisa passa. Durante a Copa América a gente teve uma série de atletas convocados, a data FIFA impõe esse mesmo, e aí você acaba desgastando mais ainda um elenco reduzido, esse desgaste se acumula para a temporada, traz uma série de danos físicos, você ter, agora eu não me recordo quantos atletas ali estavam convocados na Copa América, mas você perder 4, 5, 6, 7 atletas num elenco, para a rotação do elenco e para o descanso e recuperação dos atletas é muita coisa. Dado esse massacre, além das reposições do Everton Cebolinha e do Matias Vinha, a gente trouxe mais 2 atletas. Então a gente trouxe o Carlos Alcaraz, trouxemos o Gonçalo Plata, o Michael e o Alexandro. E a gente vai fazer de tudo aqui sem priorizar a competição para que a gente possa seguir vivo e lutar pelos 3 títulos. Já fomos campeões cariocas esse ano e quem sabe aí também lutar pelo Mundial no final do ano. Próxima. Uma perguntinha para cada um, Marcos e Bruno. Só lembrando, para brigar pelo Mundial tem que mudar tudo, tá bom? Que o trabalho do Tite não tá bem. A gente sabe todos os problemas que tá passando aí. A gente já viu que esse time jogou muito com o Tite, próprio Tite, né? Mas o problema é que joga um jogo muito bom e depois passa 3, 4, 5 jogos mal. Tem que regular isso e tem que ser cobrado, né? Do jeito que tá aí, a gente não vai passar muito, né? Vai muito longe, tanto na Libertadores como na Copa do Brasil. Brasileiro, se continuar assim, pode dizer adeus, tá bom? Mas se não melhorar o trabalho que tá tendo, com a quantidade de jogadores que o Flamengo tá contratando e esse problema de lesão, não resolver isso, o Flamengo não vai muito longe esse ano não, tá bom? Por isso que tem que corrigir agora, antes que, né, enquanto tem tempo. Marcos, se você pudesse explicar, por favor, como é que o Flamengo vai recorrer a um mecanismo de proteção em relação à questão do Pedro na FIFA, se tem uma possibilidade de CBF também, via Lei Pelé, enfim. Pudesse falar um pouquinho como é que o Flamengo vai se proteger financeiramente, porque a perda esportiva já aconteceu, financeiramente, como é que o Flamengo vai se proteger nesse período sem o Pedro. E para o Bruno, diante desses nomes até especulados, até nomes de renome internacional, Memphis, Depay, etc., o orçamento do Flamengo permite um investimento alto neste momento ainda para essa temporada, até diante de tudo, todos os jogadores que o Flamengo já contratou e já fez altos investimentos nessa temporada? Bem, em relação ao episódio do Pedro, eu posso informar para vocês que nós já solicitamos que o departamento jurídico do Flamengo entrasse no caso. Nós estamos reportando algumas informações que são informações que vão estruturar a parte jurídica do que o Flamengo vai pedir. Não é de uma hora para outra. A gente apresenta alguns relatórios médicos, apresenta alguns processos aqui dentro, para que isso aí seja inserido para o departamento jurídico inserir e fazer o requerimento para a CBF. Claro que isso aí não é uma decisão rápida, mas como a gente acredita no bom tom e no bom senso da CBF, eu acho que a CBF vai entender qual foi a perda do Flamengo. A CBF não pode contribuir, num primeiro momento, com a reposição esportiva, né, deixar um jogador com a gente, mas ela pode sim fazer uma reparação financeira. Eu acredito mesmo que a CBF vá se antecipar e, junto com o departamento jurídico do Flamengo, encontrar um valor para repor e dar para o Flamengo. Bom, falando um pouquinho do Até mesmo porque o Flamengo vai passar em... Pedro, né, pela estimativa que a gente tem, as informações depois eu passo aqui bem detalhadinho para vocês, mas são 9 meses de recuperação, o Flamengo vai passar 9 meses pagando o jogador, embora tenha sido um acidente, a gente entende, mas tem a questão do custo, do salário, de luva e tudo mais, que o Flamengo vai ter que arcar por causa de um problema na seleção, né? E alguém tem que se ressarcir isso, né? O Flamengo não pode só ficar olhando e enquanto a seleção faz o que quer, tá bom? Tem que ter um pouco de discernimento aí para poder rearcar com a consequência, né? Arcar com o prejuízo que o Flamengo vai ter durante esses 9 meses aí tratando o jogador, pagando salário e tudo mais, sem poder contar com o jogador nos jogos, tá bom? Elenco, como o Marcos já disse,
A gente tem no próprio elenco, além do Pedro, mais 3 centroavantes, né? O Gabi, o Bruno Henrique e o Carlinhos, que são alternativas aí para o professor Tite e para a comissão técnica. O Flamengo está sempre atento ao mercado. Como o Marco mesmo disse, mal saiu a notícia ontem da questão da lesão do Pedro. Nosso telefone não parava de tocar, chegar mensagem, às vezes 6 pessoas oferecendo o mesmo jogador, ligando, mandando mensagem. Marca, eu acho. Aí oferece para ele, oferece para mim, vem um, vem outro, assim, é uma coisa assim imediata, né? E foi ontem e hoje. É óbvio que a questão dos recursos financeiros, e a gente é super responsável e conservador sempre em todas as decisões que a gente toma, com a liderança do presidente Rodolfo Landim, a gente é super rígido quanto a isso. Acho que ano passado a gente tinha colocado no orçamento 60 milhões de reais de receita de venda de jogador, a gente fez 303. Na pandemia, a gente vendeu o Reinier, vendeu o Gerson, vendemos o Rodrigo Muniz, vendemos o Yuri César, vendemos uma série de atletas que compensaram todas as perdas que o Flamengo, e acho que até superaram, porque o Flamengo, até um pouquinho depois da pandemia, ele já rapidamente foi para um endividamento menor do que o que tinha antes da pandemia, para uma situação de caixa maior. O futebol com corte de custo e transferência de atleta contribuiu de forma muito relevante para isso. Então, estou falando tudo isso para explicar que, óbvio, os nossos objetivos são esportivos, de conquistar título, de dar alegria ao torcedor, mas sempre dentro da maior responsabilidade financeira possível. Então, todas as decisões que são tomadas aqui no futebol, o mercado sabe. Todas as negociações com o Flamengo são muito duras, mas, ao contrário de uma série de outros clubes, assinou contrato com o Flamengo. Se o débito vence domingo, vai cair na sexta-feira. Tem clube que o débito vence domingo, vai cair daqui a 3 meses, não paga imagem, não paga luva, não paga comissão. No Flamengo, isso não existe. Para quem não entendeu, perdão aí, para quem não entendeu, foi em relação ao Corinthians. O Corinthians novamente não pagou o Flamengo, mais um prejuízo aí, né? Novamente não pagou o Flamengo, não foi só o Flamengo, Cuiabá também não pagou. Teve outro time lá, acho que foi o Tolima, se eu não estou enganado, foi outro clube aqui da América do Sul. O Tolima é do México, tá certo? E o Corinthians também não pagou, mas o Flamengo tinha colocado uma cláusula em relação à questão do Mateuzinho. Tinha colocado uma cláusula, porque se o Corinthians não cumprisse com o seu dever, automaticamente a Praz, né, ou a Braz, se eu não estou enganado, que é um dos patrocinadores do Corinthians, teria que arcar com prejuízo. Sairia do patrocínio do Corinthians direto para o Flamengo, tá bom? Essa questão, em vez dele pagar a parcela, vai ter que pagar tudo agora, né? Vai vir todo o valor para o Flamengo. E quem fica com prejuízo é o Corinthians. Ou seja, se eles não pagarem, é pior para eles, tá certo? Foi o que aconteceu agora. Tá devendo a todo mundo, ainda querem contratar o Depay, né? O Depay, da Holanda, fazendo aí um bocado de contratação, mas pagar o salário do jogador, pagar quem tá devendo, não paga, tá bom? Isso aí foi a indireta que o Bruno Espino deu pro Corinthians. E tem clube que investe pesado e faz isso. O Flamengo não tem esse tipo de fonte de financiamento para montagem de elenco e não vai cometer nenhum tipo de irresponsabilidade, mesmo pressionado pelo massacre que o calendário impõe ao elenco e pelas lesões que aconteceram. Então, para resumir, temos 3 grandes centroavantes dentro do elenco, o grupo é muito forte, estamos atentos ao mercado, nosso telefone não para, mas a gente vai tomar as decisões dentro da ótica técnica mais assertiva possível e dentro de toda a responsabilidade financeira que o clube sempre foi gerido. Marcos, Bruno, boa tarde. Aqui. Tudo bem? Queria perguntar especificamente para o Marcos, porque foi uma janela que foi uma montanha-russa muito grande. Inicialmente vocês tinham uma confiança no elenco, mas as lesões vieram tal, e em determinado momento vocês sofreram muitas críticas, especialmente o Marcos, que tem uma questão do vice de futebol amador, tal, que recentemente o BAP até foi num podcast comentar e enumerar uma questão de clubes da Europa que tem desse cargo. Queria entender como que você
reage a essas críticas? Vamos lá. Primeiro, em relação ao que um candidato a presidente, que é o BAP, né, falou, em que o Real Madrid, que o Barcelona, que outros não têm vice-presidente, e com ele também não terá. Com ele também não vai ter nada, que ele vai perder a eleição. Essa é a primeira. Segundo, eu acho que é covarde a postura dele e eleitoreira. Por quê? Ele, quando chegou em 2013, ele nunca apresentou esse discurso para nenhum conselheiro do Flamengo, nenhum jornalista. Ele não apresenta esse discurso absolutamente para ninguém. O presidente anterior teve, que parece, 5 vice-presidentes de futebol. Tiveram um pouquinho de título, mas tiveram 5 vice-presidentes de futebol. Esse atual presidente teve um pouco mais de título, acho que 13, 14, e teve um vice-presidente de futebol. Então, mas o que ele tem que falar é que isso aí está no estatuto do Flamengo, né? É uma covardia a maneira com que ele dá o tom e a maneira com que ele fala. Porque, mais uma vez, ele, em 2013, ele teve lá, ele apoiou o Valim, ele apoiou o Robel, ele apoiou vários, me apoiou. No dia que eu estava na posse de vice-presidente de futebol, ele estava também assumindo uma vice-presidência. Em nenhum momento ele falou de vice-presidência de futebol. Mas eu entendo, é do jogo, é covarde, mas nem o torcedor é bobo, nem os jornalistas são bobos, nem os conselheiros são bobos. Todo mundo sabe que é eleitoreiro do que ele está falando e que não é de coração. Ele deu apoio para mim, me abraçou, estamos juntos. Depois eu achava que ele queria um pau-mandado comigo não anda. Eu não sou pau-mandado de ninguém. Entendeu? Eu tenho um chefe, eu tenho hierarquia, e muitas vezes eu deixo a minha posição, deixo para o presidente Rodolfo Landim, mas daí a fazer o que o nosso querido BAP, na época em que ele estava junto, ou comigo, ou com os outros vice-presidentes, é diferente. Então é eleitoreiro, é do jogo. E quanto à janela, eu acho que a torcida do Flamengo tem que entender, os sócios do Flamengo têm que entender, os conselheiros, que os números do Flamengo nessas janelas são números diferentes, são números consideráveis. A gente precisa e muito ter atenção no que se está fazendo. A nossa concorrência em relação aos jogadores que a gente traz para cá são concorrências de outros clubes da América Latina, outros clubes da Europa, que também têm suas posições, também têm as suas necessidades em relação à parte esportiva. Então, a gente procura fazer com calma, com tranquilidade, de uma maneira segura para o Flamengo, e assim, que envolve fusos horários, situações, os advogados que, quando começam a também pós-estruturação da parte financeira, os advogados começam a ter que botar isso no papel. Requisitam A, requisitam B, a gente cede. Às vezes o nosso jurídico não deixa a gente ceder A e B. Então, assim, é muito difícil. Só que eu acho que a gente, nessa janela aí que passou e nas outras janelas, eu acho que a gente fez um bom trabalho. Um ponto também bem eleitoreiro e covarde que estavam se falando era na situação de que a gente não tinha contratado absolutamente jogador nenhum. Isso não era verdade. E a torcida do Flamengo disso sabe. A gente, no começo do ano, a gente adiantou essa janela. A gente trouxe o Alcaraz, a gente trouxe o Vinha, trouxemos o De La Cruz, o Ortiz. Só corrigindo, foi só o De La Cruz, o Ortiz e o Vinha, tá bom? Na janela do começo do ano. O Alcaraz veio agora nessa janela agora, 1 semana atrás, tá certo?
Então, eu acho que depois, num segundo momento, a gente complementa essa janela com Alcaraz, com os jogadores aí, o Alexandre, com o Michael, o La Plata. Então, assim, as pessoas têm que entender que quando a gente começa um processo, não muito difícil de não vazar, porque quando você fala com a outra parte chega e tem que falar com a área de comunicação, com a área jurídica, falam com os parentes se querem ou não virem para o Brasil, porque é uma decisão de vida. O Alexandre, que estava aqui, ele não tinha que decidir só se queria jogar no Flamengo ou não. Lógico que ele queria desde sempre jogar no Flamengo, mas ele tem que ter uma decisão primeira, se ele quer morar no Rio de Janeiro e morar no Brasil. Então, assim, são situações que não cabem a gente decidir. Não cabem e muitas das vezes a gente quer dar celeridade, mas a gente entende que se a gente requisitar essa celeridade, ela pode atrapalhar nas negociações. Então, a gente, às vezes, deixa um pouco o jogador, a família do jogador, o empresário, até mais à vontade de fazer alguns ajustes no mercado e vendo que a situação e que a posição do Flamengo é uma posição firme, forte e que é um melhor projeto. Não foi o que eu falei. O Alexandre aqui acabou de falar que ficou feliz com o projeto apresentado para ele. Outros clubes aqui no Brasil apresentaram. Não sei se é verdade ou não, parece que o São Paulo apresentou. E ele, depois, num segundo momento, ele entendeu que deveria vir para cá. Tem que ter paciência, tranquilidade, e tenho certeza absoluta que com qualquer pessoa que esteja aqui, vai precisar de tempo para as decisões e, independente de ser o amador, que querem sempre demonizar, ou o profissional. Os profissionais que passaram aqui são profissionais sérios. O Bruno é uma pessoa que é o meu parceiro desde sempre. É o profissional que mais ganhou, parece que no futebol brasileiro, nos últimos 5, 6 anos. Então, os números estão aí para dar respaldo a quem me deixa aqui ou me deixou aqui durante o seu mandato. Porque parece que, da maneira que foi, parece que foi uma tragédia. Tragédia a gente viu um tempozinho para trás aqui, que já tinha dinheiro, mas não tinha título. Só, assim, colocar um pouco... Mais uma indireta aí, agora foi pro Bandeira de Melo, tá certo? Presidente Bandeira de Melo aí. Que, né, embora, na minha opinião, ainda ganharam um título, ainda foi a Copa do Brasil em 2013. Foi logo no comecinho que eles assumiram, né? Que ele pegou aquele, vamos dizer assim, aquela presidência desastrosa que foi lá da Patrícia Amorim, que tava devendo a todo mundo, tava, bem dizendo, palhaçada, né? O carnaval. Ninguém queria vender pro jogador, pro Flamengo, nem queria emprestar, nem nada, né? Os próprios fornecedores cobravam o Flamengo direto, o Flamengo não tinha dinheiro para nada, nem para a estrutura era uma verdadeira bagunça. A gente viu até aquele caso lá do carro de mão que levava o Paulo Vitor, o goleiro do Flamengo na época, ele não tinha máquina, não tinha estrutura, não tinha nada. Depois veio o Bandeira de Melo, junto também com o próprio Marco Braz, a gestão também do Rodolfo Landim, participaram nos bastidores dessa questão dessa reformulação estrutural e econômica no Flamengo. E se tornou a potência que é, mas depois começou a ter dinheiro, trouxe o Diego, o Guerreiro, etc, o próprio Everton Ribeiro, só que não conseguiram o título. O único dele foi aquele 2013, né, que foi aquela final lá, foi mais na garra do que na técnica, diante do Atlético Paranaense. E de lá pra cá, é um time muito forte, mas não conseguia título. Foi até aquele chamado na época de o time Banana, né, que foi 2017 lá, perdeu a final da Recopa, que na minha opinião foi injusta, né, teve aquele pênalti ridículo que marcaram lá pro Independente, né, e fora as outras coisas que aconteceu no jogo, mas o Flamengo não conseguiu o título naquela época e isso acabou virando um ponto negativo. O Flamengo tem dinheiro, mas não conseguia títulos. Por isso foi a direta aí do Marco Braz em relação à Bandeira de Melo. Outro ponto de vista, eu acho que no futebol, na vida, não tem só uma maneira de você atingir os objetivos, né? Pra gente é muito claro aqui, através da liderança do presidente Rodolfo Landim, e óbvio que isso está no nosso sangue também, mas a liderança dele
é o que é mais importante para direcionar, que o objetivo de todos nós aqui é vencer e conquistar título. Não tem uma maneira só. E aí, nesse sentido, eu acho que as pessoas têm que ser julgadas pelo seu trabalho e pelos seus resultados. Sem, de novo, porque às vezes o que eu vou falar pode parecer arrogante, não é para ser arrogante, não é para, de forma alguma, não reconhecer a história do Flamengo que existe para trás. O Flamengo tem 3 títulos de Libertadores e 4 finais. Sob a liderança do presidente Rodolfo Landim, o Flamengo foi a 3 finais de Libertadores, ganhou 2 finais. Dos 8 brasileiros, 2 foram sob a liderança dele, as 2 Supercopas sob a liderança dele, uma Recopa, fomos a 2 Mundiais, acho que é a primeira vez na história, 2 finais de Copa do Brasil, das 4 Copas do Brasil, uma sob a liderança do presidente Rodolfo Landim e do Marcos. Eu acho que é a primeira vez que o Flamengo vai a 6 finais de campeonato carioca seguidas. Vencemos 4 das 6 finais. Tudo isso com toda a responsabilidade financeira do mundo. Quando foi, e assim, praticamente todas as compras foram financiadas por venda. Quando foi necessário, o futebol cortou custos. Não é verdade que a maior folha do futebol brasileiro é do Flamengo. Tem outras folhas maiores. Foi fundamental para a solvência financeira e para a sobrevivência do Flamengo durante a pandemia as transferências que a gente fez aqui no departamento de futebol. A primeira delas, o Reinier, e depois uma série de outras transferências. Eu entendo que a gente quebrou uma série de paradigmas aqui. Então, a gente trouxe um atleta espanhol do La Coruña, da 2ª divisão, veio para o Flamengo, foi, se eu não me engano, ele tinha... Pablo Mari, tá bom? Pra quem não tá entendendo. Inclusive, até hoje tá dando dinheiro pro Flamengo, né? Eu acho que ele vai se aposentar na carreira e vai continuar dando lucro pro Flamengo, né? Brincadeiras à parte. Todo ano a gente recebe um dinheiro a mais. Sempre que ele tá em negociação, né? Inclusive, ele teve aquele incidente com ele lá, naquele caso de um assalto que teve lá na Itália e tudo mais, que ele foi tentar defender o pessoal lá, acabou levando uma facada, né? Mas é um baita de um jogador, né? Foi um dos maiores zagueiros que atuou naquele time do Jorge Jesus. E até hoje continua dando lucro pro Flamengo. 25, 26 anos, quando foi para o Arsenal. Então ele veio do La Coruña, na 2ª divisão da Espanha, foi campeão da Libertadores, campeão brasileiro pelo Flamengo e foi para o Arsenal. Acho que a gente pagou 1,1 milhão e 100, 1 milhão e 200 mil euros, e no final ele gerou 13 milhões de euros para o Flamengo, indo jogar na Premier League. Trouxemos o Jorge Jesus, que acho que fez com que o futebol brasileiro evoluísse de maneira significativamente do ponto de vista tático. Em muito tempo foi o primeiro estrangeiro que foi campeão aqui. Então acho que era talvez o único treinador estrangeiro na Série A do brasileiro quando a gente trouxe. Em um determinado ano depois da gente trazer o Jorge Jesus, tinham 13 clubes com treinador estrangeiro. Eu não estou desmerecendo o treinador brasileiro, eu só estou dizendo que a gente quebrou um paradigma e depois foram se copiando essas ideias. E uma série de outros paradigmas aí que a gente foi quebrando. Trazer o Carlos Alcaraz, que tem 21 anos, que arrebentou nos primeiros 6 meses que ele jogou no Southampton ali na Premier League, depois foi para a Juventus, voltou para o Southampton de novo na Premier League. Trazer um jogador dessa idade da Premier League para o Brasil, e aí a gente não está falando a gente não está falando de valor de investimento, a gente está falando de projeto. É um jogador que foi para a Juventus de Turim, que tinha proposta da Lazio, que tinha proposta de uma série de outros clubes na Europa, e pelo projeto esportivo, não foi pelo lado financeiro, ele escolheu vir para o Flamengo. Então você tirar um jogador da Premier League na idade que ele está e trazer para o Flamengo, para um clube no Brasil, na América do Sul, é uma quebra de paradigma. Como o Marcos sempre diz, o trabalho de trazer um atleta, ele não, é o contrário do que as pessoas falam. O dinheiro é depois. Primeiro você tem que convencer do projeto, tem que convencer do clube, da estrutura, parte esportiva, para a família dele, etc. E depois que ele está convencido, é que entra o dinheiro. Ou vocês acham que o Flamengo pode competir com a Arábia Saudita, com o clube de Premier League, com o clube que joga Champions? Não tem como
competir financeiramente com esses clubes. E depois a gente é muito responsável financeiramente. E não tenham dúvida que o sucesso esportivo é a base. E, óbvio, todas as áreas do Flamengo são super bem administradas, muito bem tocadas, muito bem administradas, muito bem geridas, mas o sucesso esportivo é a base de todo o crescimento de receita do Flamengo. Então, quando o presidente Rodolfo Landim entrou no clube, a receita, se eu não me engano, era em torno de 500, 600 milhões de reais. Hoje, ano passado, acho que bateu 1 bi 300, 1 bi 400, 300 milhões de reais de lucro. O futebol, o sucesso esportivo, a qualidade do investimento, a assertividade, todos os atletas, isso é raríssimo no mundo, que o Flamengo fez um investimento mais elevado, os atletas performaram, entregaram aqui para o clube, alguns foram para a seleção e tem toda uma estrutura de profissionais aqui dentro que colabora e dá suporte à comissão técnica, aos atletas e todas as decisões que nós tomamos aqui, em última instância, o presidente Rodolfo Landim toma. Então, você tem, por exemplo, uma área que a gente está fazendo muito investimento agora, que é uma área que tem crescido muito no mundo, é a área de análise de dados. Então, tem toda uma área de TI, que a gente está fazendo investimento por trás dessa área, e uma série de... Já temos, só aqui dentro do futebol, 4 pessoas nessa área de análise de dados, e a gente trouxe um profissional de outro clube para ser o gerente dessa área de análise de dados. Então, tem profissionais qualificadíssimos em todas as áreas aqui do clube e que a gente vai sempre buscar aperfeiçoar, que sejam profissionais melhores. Tem alguns profissionais que saem para o mercado, 2 profissionais aqui que saíram para uma função, vamos dizer assim, hierarquicamente, que estava acima da que ele estava aqui para um outro clube, outro para a seleção brasileira. Então, a gente trabalha muito na formação, na qualificação dos profissionais e através desse trabalho, é óbvio, sempre dá para fazer melhor, sempre dá para fazer melhor. A gente fica frustrado, a gente fica com raiva quando não vence, todos aqui. A gente queria ganhar tudo, mas a gente tem que ter muita frieza para analisar o trabalho, o desempenho, os resultados, para não tomar a decisão errada e não andar para trás. A gente tem que saber aonde a gente pode evoluir para o passo ser para frente. Não... É isso, galera. As outras coisas, considerações finais, é mais em relação à política, né? A gente não vai entrar nisso. Vocês viram o que aconteceu em Marco Braz dando indireta pro BAP e tudo mais, não? Mas vamos às informações aqui importantes. Temos aqui a lista dos jogadores que o Flamengo tem, embora o Marco Braz e o próprio Bruno Spindel não tenha divulgado isso, né? Não tenha falado isso na coletiva. Mas temos aqui a lista. Inclusive, como ele falou, tanto ele como o Marco Braz falou que teve inúmeros telefonemas falando, oferecendo jogadores. E temos aqui a lista detalhada dos jogadores que está livre no mercado, né? Não tem nenhum contrato e o Flamengo pode contratar sem nenhum problema, tá certo? Embora a janela de transferência já tenha fechado, não vai ter nenhum problema para o Flamengo ter que contratar esses jogadores. Temos aqui o Memphis Depay, né? O Depay, que é da Holanda. Tem o Anthony Martial, que é da França. Temos o Ben Yedder, da França. Temos o Monte, do Camarões. E temos o Mariano Dias, que é da República Dominicana. Entre essa lista aqui de jogadores, o único que eu não contrataria aqui seria o Martial, né? Que é um baita no jogador, né? Tem muita técnica, só que tem um histórico de lesão muito alta, né? Tem uma quantidade grande e absurda de lesões. Isso para ficar no departamento do Flamengo, o departamento médico do Flamengo já tá cheio, né? Não, só para somar lá dentro é melhor nem contratar. Contratar e se machucar de novo, né? O maior erro aí foi que a gente viu foi o próprio Alan, né? Que tinha um histórico de lesão, o Flamengo contratou. Inclusive, assim que contratou, ele já veio lesionado, teve que recuperar, voltou a jogar na sua estreia, se lesionou de novo. Foi aquele problema lá na face plantar, né? O qual teve que tratar. Inclusive, foi na chegada do próprio Tite. E a gente vê aí, joga 1 mês, 2 meses, depois se lesiona. O histórico de lesão que ele teve já no Atlético. Isso acaba comprometendo um pouco o desempenho do Flamengo, tá bom? Agora, pelo que a gente viu aqui, né? Não conheço todos aqui, né? Só o Depay e acho que o Martial também eu conheço. Os outros eu não conheço, mas pelos comentários que eu vi, pelo feedback aí da torcida, o melhorzinho aí seria o Ben Yedder da França, né? Que é um baita no jogador, tecnicamente falando. Embora o Martial seja mais rápido, seja um velocista por natureza.
Mas temos aqui o Ben Helder e também o do Camarões, o Moti, né? Do Camarões também é um jogador muito rápido também. Mas o mortal aqui mesmo, ou iria atrás do Depay, né? Ou do Éder, tá certo? O Ben Éder da França. Um desses dois aí cairia como uma luva aí no Flamengo. Seria uma baita de uma contratação, principalmente o Depay, que além de gerar muita receita com questão de camisas, mas também agregaria bastante a questão técnica lá no ataque do Flamengo. Embora, na minha opinião, como o próprio Marcos Braz falou, dá mais a opção, né? Dá mais oportunidade para o Gabigol. Tem o Gabigol, tem o próprio Carlinhos, né? Mas o Flamengo precisa também repor o Pedro, tá bom? Um jogador muito técnico assim, muito difícil de encontrar, né? E o Depay aí se encaixaria muito bem, um goleador, matador, né? Já teve em Copa, já teve tudo que é competição, tem toda aquela casca de indecisões, agregaria bastante. Impactaria também os adversários, né? Você teria um atacante de peso, de respeito. Você teria, né, ficar todo cuidado, isso ajudaria bastante o Flamengo, tá bom? Para quem não acompanhou a live anterior, que a gente falou sobre a apresentação do Alexandre e tudo mais, a gente trouxe aqui detalhes do Pedro, né? Na atual temporada, o Pedro estava a 4 gols de marcar a sua marca histórica. Tem 30 gols, aí atrás dele vem o Bruno Henrique, né? Pedro 30 gols na temporada, atrás dele vem o Bruno Henrique com 8. Arrascaeta com 7, Luiz Araújo com 6, Everton Cebolinha com 5, que estava arrebentando esse ano, infelizmente teve aquele problema no tendão de Aquiles, deixou fora da temporada. Esses são os artilheiros da temporada do Flamengo no ano. Pedro com 30 gols, Bruno Henrique com 8. Inclusive o Bruno Henrique está crescendo bastante, né? Tá se readaptando, se readquirindo a sua forma física. E vai ser primordial agora com a perca do Pedro, tá bom? Arrascaeta, que tá machucado com 7, Luiz Araújo com 6 e o Everton Cebolinha, que tá fora da temporada com 5 gols. Lembrando que o Flamengo se apresentou hoje pela manhã, teve treinamento manhã e tarde, com a preparação para o jogo diante do Bahia. O Flamengo teve 3 dias de folga aí para tentar recuperar alguns jogadores, inclusive os reforços, né? O Alessandro, o Gonzalo Plata e o Carlos Alcaraz estão treinando, não tiveram folga, tá bom? Treinaram aí durante esses 3 dias de folga do elenco para poder, né, entrar em forma ali, ficar no pontinho dos cascos aí para esse confronto diante do Bahia. Um jogo muito difícil, o jogo da volta, né? E vai ser no Maracanã, com apoio da torcida, mas o Flamengo tem que entrar ligado, que é um jogo muito difícil. O Rogério Ceni, a gente sabe que o histórico dele não é a favor para ele, né? Contra o Flamengo, perdeu todos que jogou contra o Flamengo como treinador. Mas a gente vai ficar atento que Cabo pode quebrar, né? A gente espera que não, diante do Bahia. Mas o Flamengo tem que estar ligado. E se apresentar esse futebol que a gente viu aí, principalmente diante do Corinthians agora, que a gente não viu o Flamengo em campo, né? Embora o ponto positivo tenha sido o Carlos Alcaraz, embora tenha, né, dependendo da expulsão e tudo mais, mas jogou pra caramba. A gente viu que ele é um baita no jogador, como o próprio Bruno Espino falou, né? Tava arrebentando lá na Europa, no Southampton, né? Da Inglaterra. Tava arrebentando lá, jogador muito técnico. A gente viu pouco tempo que ele ficou em campo ali. Ele fez toda a diferença, inclusive ia fazer um golaço. O Hugo ali acabou dando um pouco de sorte, né? O Hugo Souza. E tem tudo aí pra crescer. Vai ser um baita de um reforço. Pelo que a gente viu jogar domingo, embora o time em si não jogou, só ele, bem dizer, e um outro jogador. E até o Luiz Araújo, que a gente até elogia aqui tanto, foi muito mal na partida diante do Corinthians. Mas tem tudo pra arrebentar essa temporada. Esse jogo agora vai ser decisivo do Bahia. O Flamengo tem que entregar focado e conseguir a vitória dentro desse jogo pra matar de vez a classificação para as semifinais da Copa do Brasil, tá bom? E até para, como você vê, como parâmetro, preparação para esse primeiro confronto aí dentro do Peñarol do Uruguai. Inclusive o Peñarol também está se reforçando lá, né? Contrataram 2 jogadores lá. Estão se reforçando e estão tentando implantar algum tipo de armadilha para pegar o Flamengo de surpresa, tá certo? Inclusive seu treinador, né, deu uma entrevista aí, tirando onda, bem dizer assim, provocando o Flamengo, dizendo que não tinha medo do Flamengo, tinha que entender o histórico do Peñarol, né? A grandeza do Peñarol, ia partir para cima do Flamengo, não tava nem aí que era o Flamengo, mas o Peñarol vinha para conseguir a classificação e tudo mais, bem dizer, né, dando indireta aí. Mas a gente sabe que não funciona assim dentro de campo, né? Mas espero que daqui para lá o Tite consiga corrigir a equipe, volta a jogar futebol, porque não tá jogando nada, o trabalho do Tite não tá bem. Joga um jogo bom e passa 3, 4, 5 sequências, jogos ruins, time levando muito gol, bola aérea e tudo mais. Isso tem que ser corrigido, tá bom? Espero que tenha gostado do vídeo. Se puder deixar o like e se inscrever no canal, vai ajudar bastante. Créditos e direitos autorais, Flá TV. Lembrando que amanhã, 2 horas da tarde, tem a coletiva de apresentação do Carlos Alcaraz. Tá certo? Fique ligado aí que 2 horas da tarde começa aqui a coletiva do Carlos Alcaraz direto do Ninho do Urubu. E na segunda-feira tem também a apresentação do Gonzalo Plata, também, que é o novo reforço aí do Flamengo
E vai jogar ele no setor ali do Luiz Araújo, às vezes alterna um pouco pro setor do Bruno Henrique, tá certo? Mas é um baita no jogador, um jogador muito rápido também. Não tem a qualidade de drible como o do Carlos Alcaraz, mas no 1 contra 1 ele tem um pouco de dificuldade. A gente viu, né, o estilo de jogo dele, ele no 1 contra 1, assim como o Bruno Henrique também tem, né? Embora naquela final lá do Mundial contra o Liverpool, ele fez, bem dizer, um inferno contra o Liverpool. E até durante a temporada lá com o Jorge Jesus, né, ele arrebentou. Mas a gente sabe que no 1 contra 1 ele tem um pouquinho de dificuldade, tá bom? Não só ele, como o próprio Gabigol também. E o Gonzalo Plata não é diferente. Com o X1, né? Ele leva um pouco de dificuldade, acaba perdendo um pouco na maioria dos lances que ele tenta. Mas em questão de bola em velocidade, facão, tudo mais, ele arrebenta, tá bom? É uma baita de um reforço. Valeu.